Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Faremos uma breve oração neste momento para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém, igreja? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me coloco em tua presença, Pai. Apresento cada ouvinte neste momento e peço a ti que nos reveste com teu sangue. Repreende agora toda ação e retaliação do inimigo e contra a ministração da tua palavra. Dissipa agora toda oração contrária, todo dardo de fogo inflamado do inimigo seja agora lançado por terra e repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém, igreja? Peço todos, irmãos, que abram suas Bíblias em Provérbios de número 1. Falaremos de Provérbios 1 e 2. Amém, igreja? O qual nos diz: não te deixes seduzir por pecadores, e a excelência da sabedoria em Provérbios de número 2. Amém? Assim diz na introdução geral: Deus para mim e para ti. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Amém, igreja? O que quer dizer isso? Provérbios. Um provérbio é um ditado, comparação ou pergunta breve e concisa, expressando um princípio ou uma observação em torno do comportamento humano do ponto de vista de Deus. Estes provérbios foram escritos para ensinar o povo de Deus, especialmente os jovens, como viver uma vida agradável a Ele, como ter uma vida feliz e próspera, e como evitar as tragédias resultantes do pecado, conforme vemos no versículo 2, 6, 15 e 19, agora em diante. Amém? Então, continuamos aí. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. O que quer dizer blandícias, irmãos? Carícia, afago, carinho, meiguice. Vigia, irmão, em nome do Senhor Jesus. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave.
e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Irmãos, vigiem. Amém? A suprema sabedoria clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém, igreja? Então, o que diz Deus para mim e para ti? Salomão, amém? O terceiro rei de Israel, escreveu muitos dos provérbios. Bem no começo do seu reinado, orou pedindo sabedoria, e Deus lhe atendeu a petição, como está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 3, de 5 ao 14, versículo, amém? Capítulo 4, dos versículos 29 ao 32. No fim da vida, porém, o próprio Salomão não perseverou na sabedoria que Deus lhe dera. Por não perseverar no temor ao Senhor, deixou seu coração desviar-se de Deus, conforme está no livro de 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Amém, igreja? Vê-se, portanto, que simples fato de alguém conhecer ou ensinar princípios morais da palavra de Deus não basta para garantir-lhe a vida espiritual. A pessoa deve também ter um contínuo temor a Deus e depender dele e estar compromissado com ele, conforme podemos ver no versículo 7. Olha o que diz o 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém, igreja? Tem um salmo que diz que o próprio Deus te capacitará e te instruirá no caminho em que deves andar. Sabedoria. A sabedoria lá no 2. A sabedoria, conforme o emprego desse termo em Provérbios, significa viver e pensar de conformidade com a verdade de Deus, com seus caminhos e seus desígnios. Importa em considerar a totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto ele diz é certo e verdadeiro, sendo este o único padrão digno
para orientar a nossa vida. Obter a sabedoria é muito melhor do que possuir prata e ouro. Amém, igreja? Conforme está lá no versículo 3, amém? 13 e 14. Amém, igreja? Obtém a sabedoria somente quem a busca através de um relacionamento correto com Deus, conforme está lá no versículo 7, e um estudo diligente de sua palavra. Cristo é, segundo diz o Novo Testamento, a suprema sabedoria de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, como está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. E ele nos ensina que obtemos a sabedoria quando permanecemos na sua palavra, permitimos que ela permaneça em nós, conforme está em João, capítulo 15, versículo 7, e entregamos nossos corações e mentes ao Espírito Santo que em nós habita, conforme está escrito em João, capítulo 14, versículo 16 ao 26. Amém, igreja? Ainda em Provérbios 1:7 encontramos o temor do Senhor. O que vem ser isto? O reverente temor do poder, majestade e santidade de Deus produz em nós um santo temor em não transgredir a sua vontade revelada. Uma tal reverência é essencial para se obter um coração sábio. O Novo Testamento mostra que o sincero temor do Senhor em nosso coração será acompanhado pelo consolo do Espírito Santo, conforme podemos ler no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Amém, igreja? Ainda, em Provérbios 1, versículo 10, diz assim: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar. O que quer dizer isso, né? Com afago, carinho, com meiguice, carícia, vigiem. Então, desde cedo na vida, a juventude se vê tentada por atrações ao pecado. A pressão dos colegas instigará o jovem a seguir a maioria para desfrutar de prazeres pecaminosos. Os jovens, irmãos, podem resistir a semelhantes tentações de desviar-se de Deus e do seu caminho, mantendo um estreito relacionamento com Deus como seu Senhor e dispostos a viverem isolados, se necessário for, pelo seu compromisso com os justos caminhos de Deus, conforme vemos nos versículos 15 e 16, sabendo que o caminho da transigência e do prazer pecaminoso leva à angústia, ao sofrimento, à calamidade e destruição, conforme podemos ver no versículo 27 e também Mateus capítulo 4, no versículo de 1 ao 11. Amém, igreja? Ainda, em Provérbios 1, no versículo 26, está assim: vossa perdição. Amém? Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Olha o que quer dizer isso. O livro de Provérbios frisa que Deus estabeleceu padrões absolutos do certo e do errado. Ignorar isto resultará em tragédia em nossa vida. Uma das maiores verdades que se pode aprender durante a juventude é que realmente ceifaremos aquilo que semearmos, conforme está escrito em Gálatas 6, versículos 7 ao 9. O preço que acabamos pagando pelo pecado é a angústia, é o sofrimento e até mesmo a destruição, conforme está no versículo 27. Vindo como assolação o vosso temor e vindo vossa perdição, como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Não tem lá? Tira-me do meu aperto, Senhor, porque Deus aperta, Ele estreita a terra. Amém? Isso quer dizer. No
Agora passaremos para o Provérbios, que fala sobre a excelência da sabedoria, que é Provérbios 2. Amém, igreja? Assim Deus diz para mim e para ti: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para o que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás, desculpa, igreja, justiça e juízo, e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão delas exterminados. Amém, igreja? Aí está Provérbios 2. Vamos esmiuçar um pouco deste livro em nome do Senhor Jesus para encerrarmos esta pregação. Amém? Assim Deus diz para mim e para você, em Provérbios 2:1, escondereis contigo os meus mandamentos. Somente, irmãos, entesourando a palavra de Deus em nossa mente, é que aprendemos a viver de modo sábio e justo em nosso relacionamento com Deus, conforme está lá no versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém, igreja? Podemos vencer o pecado tendo os mandamentos de Deus em nosso coração, conforme encontramos em Salmo 119, no versículo 11. E a palavra de Cristo habitando dentro de nós, conforme encontramos em João, capítulo 15, versículo 7, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Igreja, peço perdão a todos vocês, às vezes por dar uma parada, pedir desculpa, amém? Porque tento falar em línguas estranhas no momento em que estou ministrando a palavra, fica um pouco difícil, amém, igreja? Para que todos ouçam, porque todos sabem. Se não sabe, terra naga, decanto, vou explicar a todos vocês agora que aquele que fala em língua não fala ao homem, mas fala a Deus, amém? E edifica a sua própria casa. Então vocês não entenderão, mas Deus entenderá o que eu estou falando no momento, amém, igreja? Então, portanto, continuaremos. Lá no capítulo 2, do versículo 3, tem escrito assim: se clamares por entendimento. O que quer dizer isso? O estudo da palavra de Deus deve ser acompanhado de perseverante oração
em que o crente contritamente clame por sabedoria e discernimento. É possível que só pelo estudo alguém se torne um erudito bíblico, mas a oração aliada ao estudo da palavra de Deus leva o Espírito Santo a lançar mão da revelação divina e nos fazer pessoas espirituais. O crente deve orar a respeito do trecho bíblico que está lendo, desejando ardentemente a iluminação e a compreensão divina, conforme vemos no versículo 5 ao 7, o qual acabei de ler em nome do Senhor Jesus. Amém? No versículo 10 do capítulo 2 diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Somente, irmãos, à medida em que a sabedoria de Deus entrar em nosso coração, isto é, em nossos motivos, desejos e pensamentos interiores, é que produzirá vida e poder, conforme está lá no capítulo 4, no versículo 23 de Provérbios. Para isso, é necessário que o Espírito da verdade opere em nossa alma, conforme está em João, capítulo 16, versículo 13 e 14, fazendo com que os mandamentos e caminhos de Deus tornem-se um deleite para nós. Amém, igreja? Conforme podemos achar em Salmo 119, versículo 47 e 48. Ainda, no capítulo 2, no versículo 20, está escrito assim: andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Quer dizer o quê? As bênçãos decorrentes da sabedoria incluem aprender a temer o Senhor e daí ser protegido contra o mal ao longo da caminhada da vida, conforme podemos ver no versículo 5 a 8. Poder discernir entre o bem e o mal e assim evitar as tragédias do pecado, conforme vemos no versículo 11. E ter também disposição para evitar pessoas más e conviver com pessoas boas e justas, conforme podemos ver no capítulo 12, versículo 15 ao 20. Abster-se da imoralidade sexual, conforme está lá no capítulo 16 até o 19. E 5, receber as bênçãos prometidas por Deus. Amém, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus, peço a todos os irmãos neste momento que perseverem em oração. Amém, igreja? Meditem nesse provérbios que acabei de deixar nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. E peço a todos os irmãos que orem por mim, em nome do Senhor Jesus, para que eu venha ministrar a apostila de cura e libertação daqui em diante, em nome do Senhor Jesus, e que vá repreendendo todo o impedimento e todo o mal, em nome do Senhor Jesus, sobre a minha vida e de todos os ouvintes neste momento, e que a graça e a paz recaiam sobre a casa de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Faremos uma breve oração neste momento para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém, igreja? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me coloco em tua presença, Pai. Apresento cada ouvinte neste momento e peço a ti que nos reveste com teu sangue. Repreende agora toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra. Dissipa agora toda oração contrária, todo dardo de fogo inflamado do inimigo seja agora lançado por terra e repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém, igreja? Peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias em Provérbios de número 1. Falaremos de Provérbios 1 e 2. Amém, igreja? O qual nos diz: não te deixes seduzir por pecadores, e a excelência da sabedoria em Provérbios de número 2. Amém? Assim diz na introdução geral: Deus para mim e para ti. Provérbios de Salomão, filho de Davi,
rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso.